a vitória de Lira na Câmara, Bolsonaro promete editar decreto sobre armas. O presidente Jair Bolsonaro declarou nesta quinta-feira, 4, que editará 3 decretos sobre armas na semana que vem. O assunto sempre na pauta do governo, mas não emplacou por resistência do Congresso. Ao participar em um evento de inauguração de centro de treinamento de atletismo em Cascavel, no Paraná, Bolsonaro afirmou que a arma à população é uma forma de evitar a implantação de uma ditadura no país. Semana que vem, vamos baixar mais 3 decretos sobre armas. ICACS, categoria de caçadores, atiradores e colecionadores, declarou o presidente. A arma evita que um presidente de plantão queira ser ditador. Eu não tenho problema em estar ao lado do povo de bem, armado, acrescentou. O presidente Jair Bolsonaro voltou a falar da flexibilização de armas no Brasil, no contexto da vitória de Arthur Lira, do PP Alagoas, como novo presidente da Câmara dos Deputados na gestão de Rodrigo Maia. Bolsonaro se queixava que o Congresso não pautava suas propostas. O tema de flexibilização de armas faz parte da pauta de Bolsonaro desde o início do governo, mas o projeto não foi adiante por enfrentar a resistência do Congresso. O mesmo ocorreu com a pauta de excludente de ilicitude, que pretende isentar de responsabilidade os policiais e militares em casos de morte em confronto. O presidente mencionou que, com a nova formação da Câmara dos Deputados e do Senado, espera que o parlamento aprove o projeto. Tenha certeza que o parlamento saberá aperfeiçoar este projeto e aprová-lo, completou o presidente com a agência Sputnik Brasil. Covid-19 de laboratório é teoria pouco provável, diz líder da investigação da OMS na China. Ben Imbarek, líder da missão de Organização Mundial da Saúde da OMS, que investiga a origem da pandemia na China, disse nesta quinta-feira, 4, que a ideia de que a Covid-19 saiu do laboratório é algo pouco provável, mas daria um bom roteiro para um filme, conforme publicou a agência da AFP. Embarek, que lidera uma equipe de 10 investigadores em Wuhan, comentou que essa e outras teorias daria um excelente cenário para bons filmes e séries nos próximos anos. Na quarta-feira, a equipe da OMS visitou o Instituto de Virologia de Wuhan, centro de especulação sobre a origem da Covid-19. Na mesma data, o cientista russo Vladimir Dedkov, vice-diretor do Instituto Pasteur de Epidemiologia e Microbiologia, integrante da comissão da OMS na China, afirmou que é difícil imaginar um vazamento do laboratório. Segundo o Imbarek, visita foi um passo importante para compreender a origem de tais teorias, garantindo que teve conversas muito francas com o cientista chinês. De acordo com a agência investigadora, demitiu algumas dessas teorias, afirmando que se a investigação começar a perseguir fantasma, não vai chegar a lugar nenhum. Podemos, de forma racional, explicar por que algumas das teorias são totalmente irracionais, porque algumas delas podem fazer sentido e porque algumas delas podem ser explicadas ou não, afirmou o especialista da AFP. A investigador disse que a viagem de Wuhan, que termina na semana que vem, não trará a total compreensão sobre as origens da Covid-19, mas será um bom primeiro passo. A Covid-19 foi detectada pela primeira vez em Wuhan
Ainda em dezembro de 2019, quando a doença se espalhou pelo mundo, convertendo-se em uma pandemia, teorias sobre a origem do vírus começaram a se espalhar pela internet. A ideia de que o vírus foi produzido por laboratórios foi vocalizada, inclusive pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que em diversas ocasiões classificou a doença como vírus chinês. Em janeiro, seu governo chegou a dizer que tinha crescentes evidências de que o vírus saiu de um laboratório com a agência Sputnik Brasil. Análise Haddad em 2022, quais são as chances do PT ao reproduzir cenário de 2018? Após a conversa entre Lula e Haddad no último sábado 30, o PT começa a determinar sua estratégia para 2022. O candidato a presidente de 2018, Fernando Haddad, do PT, declarou nesta sexta-feira 5 que aceitou ser candidato novamente em 2022, caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda tenha os direitos políticos casados. Ele é Lula e me chamou para uma conversa no último sábado e disse que não temos mais tempo para esperar. Ele me pediu para colocar o bloco na rua e eu aceitei, disse Haddad em entrevista à TV 247. Para o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, FGV, Guilherme Casarões, estratégia do PT demonstra que o partido está disposto a reproduzir a estratégia de 2018, que deu fragadamente errado. Em entrevista à agência de notícias Sputnik Brasil, Casarões argumentou que, ao lançar novamente Fernando Haddad como candidato presidente do PT, impede a formação de uma frente ampla para enfrentar o bolsonarismo. Me chamou muita atenção a declaração do Lula porque ela reproduz uma situação em que já tinha dado errado em 2018, em uma situação ainda mais difícil, mais complicada para o PT. E agora, ao contrário de 2018, o PT dificilmente vai conseguir o apoio do PSB, Partido Socialista Brasileiro, declarou. O cientista político lembrou que em 2018 foi determinante a articulação do PT em convencer o PSB a declarar neutralidade nas eleições presidenciais, que minou a possibilidade do candidato Ciro Gomes, PDT, que contava com a aliança do PSB, de ampliar seu tempo de propaganda na televisão e nas rádios. Uma coisa que salvou o PT em 2018 e prejudicou muito Ciro Gomes foi justamente a capacidade que o PT teve de cooptar o PSB e sacrificando a candidatura de Maria Arraes em Pernambuco em prol de uma neutralidade à frente à candidatura do Haddad, do Ciro. Eu acho que esse cenário não vai reproduzir, porque neste momento o PT e o PSB estão rachados, argumentou. O cientista político professor da UNB, Luiz Felipe Miguel, por sua vez considerou a decisão do PT acertada, considerando que a indefinição à espera de uma improvável candidatura de Lula, tal como ocorreu em 2018, prejudica o partido. Com esse movimento, Haddad ganha mais visibilidade e presença no debate, e o nome óbvio, que teve excelente desempenho em 2018. Despeito de cerco da mídia e da parcialidade do judiciário, afirmou o especialista a Sputnik Brasil. Ao avaliar o papel de outros atores políticos podem desempenhar nas articulações de aliança ocorrida eleitoral de 2022, um professor da UNB avaliou que é provável candidatos como Ciro Gomes, do PDT, João Doria, do PSDB,
perderem a força com o deslocamento do DEM para a órbita do presidente Jair Bolsonaro, bem como o fortalecimento de seus laços com o Centrão. Mas o governo paulista continua o nome mais provável da direita, não bolsonarista, dada a força do cargo controle que tem o PSDB, acrescentou. De acordo com ele, este cenário indica que uma aliança entre o PT e o PSOL é uma das únicas possibilidades para uma composição dentro da esquerda, mas ele é muito improvável um pouco pelos ressentimentos de lado a lado, que permanece completa. Na opinião do cientista político Guilherme Casarões, a nova composição da Câmara dos Deputados e do Senado torna o cenário ainda mais favorável para o presidente Jair Bolsonaro, considerando a sua aproximação com o bloco do Centrão. O cenário, ao contrário de 2018, eu diria que é até mais favorável ao Bolsonaro neste momento, porque Bolsonaro tem a bênção do Centrão e do DEM, que foi um ator mais próximo do PSDB e acaba se aproximando do bolsonarismo mais recentemente. Então, a esquerda, se não se colocar em uma frente ampla, vai ter dificuldades até mesmo de chegar no segundo turno, observou. De acordo com o especialista, a atual conjuntura diminuiu a possibilidade do PT de construir alinhamentos, gerar uma tendência de um maior isolamento do partido. A gente está vendo o PT reproduzindo seu desejo de manter a hegemonia sobre o campo da esquerda, mesmo que isso venha a sacrificar qualquer possibilidade de sucesso eleitoral concreto. A impressão que eu tenho é que caminharemos por um processo eleitoral que será disputado entre a direita e o centro da direita, completou com a agência Sputnik Brasil. Queremos ser bons parceiros do Brasil na questão, diz o clima, embaixador americano. O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chartley, disse nesta sexta-feira, 5, que a administração de Biden quer construir boas relações com o governo Bolsonaro na questão climática. A declaração de Chartley foi feita após um encontro em Brasília com o vice-presidente Hamilton Mourão. Falamos sobre muitos temas, mas, claro, muitos temas relacionados ao meio ambiente. Realmente, a administração do meu novo presidente Biden, que está enfatizado com a importância das mudanças climáticas. Nós queremos ser bons parceiros do Brasil nisso, como já estamos trabalhando muito. Foi excelente conversa e vamos continuar falando, afirmou o embaixador. O novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tem como promessas de campanha pressionar pela queda do desmatamento na Amazônia. Ele disse que poderia criar um fundo de 20 bilhões de cerca de 109,2 bilhões para combater o desflorestamento na região. No final de janeiro, coalizão bipartidária do ex-secretário de governo anteriores e autoridades da área climática defendeu em carta enviada a Biden, a vice-presidente Kamala Harris, que as medidas prometidas durante a campanha sejam levadas adiante. O presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, diz que a pressão de outros países em relação à Amazônia tem como objetivo enfraquecer a soberania nacional. A nomeação de John Kerry, diplomata estadunidense, disse ainda que a designação de John Kerry, ex-secretário do Estado dos Estados Unidos, como apresentação presidencial para mudanças climáticas, reflete a intenção de Washington de trabalhar com o Brasil em relação ao tema. Vamos aumentar nossos interesses de trabalhar com o Brasil na área de mudanças climáticas. Temos um novo representação presidencial e secretário John Kerry. Temos muita
atenção a esse tema. Queremos trabalhar em conjunto com o Brasil sobre isso, afirmou. Mourão, por sua vez, disse que o objetivo da reunião era expressar a vontade do governo brasileiro em colaborar e mostrar como tem atuado. Queremos mostrar o que estamos fazendo, abrindo este diálogo via embaixada e deixar claro que as informações todas que foram necessárias nós temos condição de mostrar para ouvir a realidade que está acontecendo. Lá foi um diálogo muito bom, afirmou o vice-presidente com a agência Sputnik Brasil. Ministro da Saúde fala PF sobre ações contra o Covid-19 no Amazonas. Pazuello colocou-se à disposição para prestar esclarecimento. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, prestou depoimento nesta quinta-quarta à Polícia Federal PF no inquérito que apura as ações em relação à crise da saúde pública em Manaus. Segundo a nota do Ministério da Saúde, Pazuello detalhou o trabalho que é realizado para entender a população ao combater a Covid-19. O ministro também colocou-se à disposição para fornecer mais informações sempre que for necessário. No mês passado, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Ricardo Lewandowski, atendeu o pedido da Procuradoria-Geral da República, PGR, determinou a abertura do inquérito. O pedido de investigação foi feito após as representações formuladas por partidos políticos que relataram suposta omissão do ministro e de seus auxiliares. Boulos diz que a esquerda tem que discutir projetos antes de lançar nomes do dia em que Lula endossa a candidatura de Haddad. Uma das novas mais promissoras lideranças da esquerda no Brasil, Boulos, publicou a afirmação em seu perfil no Twitter. A notícia de que Lula já endossa o nome de Fernando Haddad para concorrer à presidência da República em 2022 gerou a reação de Guilherme Boulos, uma das novas e mais promissora liderança da esquerda no Brasil, defendendo de que a esquerda busca unidade para enfrentar Bolsonaro. Para isso, antes de lançar nomes, devemos discutir o projeto, publicou o ex-candidato à presidência pelo PSOL em seu perfil no Twitter, nesta sexta-feira 5. A coordenadora do MTST, Movimento dos Trabalhadores em Teto, Boulos, foi ao segundo turno na disputa pela Prefeitura de São Paulo em 2020, enquanto o PT teve desempenho pífio. O candidato do PSOL no primeiro turno teve 20,2% dos votos válidos. Candidato do PT, Gilmar Tato, teve 8,7%. Folha Expresso. Brasil negocia compra de 10 milhões de vacina da Sputnik V. A compra está condicionada ao custo do imunizante. O Brasil negocia a compra de 10 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. A Sputnik V, desenvolvida na Rússia pelo Instituto Gamaleya, informou nesta sexta 5 o Ministério da Saúde, MS. A manifestação do interesse do país no imunizante foi feita durante a reunião com o representante do Laboratório União Química Farmacêutica responsável no Brasil pela vacina Rússia. De acordo com o ministro, a decisão de avançar a negociação ocorreu após a Anvisa autorizar um novo protocolo com a simplificação do processo de concessão de uso emergencial e temporário de vacinas, dispensando a realização no Brasil de estudo clínico da fase 3. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, disse que a compra da vacina também está condicionada ao custo de imunizante, que, segundo ele, deve ser competitivo. Iremos contratar
a compra de 10 milhões de doses se o preço for aplausível. Efetuaremos o pagamento após a Anvisa dar autorização para o uso emergencial da Sputnik V, fazendo a disponibilização imediatamente aos brasileiros, disse Franco. A quantidade de doses baseou em um documento apresentado à pasta pelo Fundo Soberano Russo, Instituto Gamaleya, da Rússia, onde o imunizante fabricado no Brasil, a vacina será produzida no Distrito Federal sob responsabilidade da farmacêutica União Química. Segundo o Ministério, pelo cronograma, o país receberá 400 mil doses uma semana após a assinatura do contrato de compra. Outros 2 milhões estariam no Brasil em um mês depois de 7,6 milhões ao longo do segundo e terceiro meses. O secretário executivo disse ainda que o Ministério estuda a aquisição da vacina produzida pela União Química no Brasil. A expectativa é que o laboratório consiga produzir a partir de abril de 8 milhões de doses, futuramente, a depender dos entendimentos que tivermos com a União Química. Interessa-nos também adquirir a produção que a empresa vier a fazer no Brasil dessa vacina, disse Franco, com a Agência Brasil. O Rio permanece em risco alto para a Covid-19 pela terceira semana, segundo o superintendente de Vigilância da Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Márcio Garcia. As medidas de proteção à vida continuam mantidas. A cidade do Rio de Janeiro continuou com as 33 regiões em risco alto para a Covid-19 pela terceira semana seguida. A quinta edição do mapa epidemiológico mantém a capital cor laranja. Segundo o superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Márcio Garcia, as medidas de proteção à vida continuam mantidas. Ele fez um apelo à população para que continue fazendo o dever de casa, na esperança de dias melhores, e ressaltou que a capital tem apresentado tendências de queda nos casos e de óbitos de doenças, mas ainda assim permanece alerta. Nós mantemos em alerta e precavidos, até porque estamos acompanhando os cenários nacional e internacional, esperando a tendência de queda, disse. Garcia disse que até o momento o número de casos está em 9.853 neste ano, sendo 1.461 graves, 418 óbitos. A taxa de incêndio é de 1.047,9 casos por 100 mil habitantes. Taxa de letalidade é de 4,2 e de mortalidade é de 6,3 óbitos por 100 mil habitantes. Até esta quinta, 4 à noite, 4 pessoas guardavam leitos pelo período de menos de 24 horas. São dados preliminares sujeitos à revisão, porque o tempo todo novos casos obtidos vão sendo digitados e estamos acompanhando a situação epidemiológica, disse ele. Destacou em que uma tendência de redução da demanda em hospitais e unidades de urgência e emergência pode significar que estamos avançando para uma situação melhor, mas alertamos olhar dados com cautela e manter medidas de proteção de forma mais rígida possível para superar essa fase e reduzir os números de casos, principalmente o número de óbitos por Covid-19. O superintendente acrescentou que os idosos com mais idade são o foco da vacinação e até o fim deste mês serão imunizadas todas as pessoas a partir de 75 anos, tendo a vacina disponível. A expectativa que temos a seguir vacinando todos os idosos, avançando gradativamente para todos os grupos
prioritários do Ministério da Saúde, mas o foco agora são os idosos de maior idade até finalizar fevereiro com todos os idosos acima de 75 anos, afirmou. Fake. O prefeito Eduardo Paes disse que a propriedade para os idosos de idade mais avançada é porque maior número de mortes ocorrem neste grupo. Segundo ele, tem ocorrido pressões de pessoas fora dessa faixa para receber imunização nesta fase. Embora considere os pedidos legítimos, a prefeitura não vai atender à lógica, continuará a mesma, salva vidas, pessoas que vão mais a óbito são os mais velhas. Se Deus quiser e a vacina chegar, vamos concluir a faixa a partir de 60 anos até o final do mês de março, afirmou. Paes chamou atenção para um calendário fake que circula na internet com datas de vacinação para faixas de idade abaixo de 75 anos. Se utilizar de órgãos de imprensa sérios reconhecidos das redes sociais que a Prefeitura do Rio, ali temos a informação adequada, alertou. Não acreditem em notícias fake. Posto de vacinação. Neste sábado 6 serão abertos mais 9 postos de vacinação drive-thru na cidade, com financiamento das 8 ao meio-dia para atender idosos a partir de 90 anos. Uma segunda chamada para as pessoas da faixa etária que não puderam comparecer às unidades de atenção primária. A vacinação do grupo vai ocorrer nos policlínicas Licole de Freitas Filho, Santa Cruz, e Guilherme Manuel da Silveira, Bangu, no Centro Municipal de Saúde Belisário Pena, com Campo Grande, na Sobrodromo, na cidade universitária, no campus da UFRJ de Praia Vermelha, no Parque Madureira, do estádio de Enganhão, no Parque Olímpico. A drive-thru dos campos da URJ, que desde a segunda-feira primeiro recebeu os idosos para imunização, estará fechada neste sábado 6. O atendimento no local volta na próxima semana das 9 às 15 horas. Nesta semana foram vacinados no local cerca de 2.000 pessoas. A cidade do Rio de Janeiro segue entre os que mais vacinaram no país. Até ontem à noite foram vacinados 1.060.702 pessoas dos grupos prioritários preconizados pelo ministro da Saúde, com destaque maior nesta primeira fase para profissionais de saúde de linha de frente, os de campanha de vacinação, idosos em abrigo, profissionais que trabalham nessa instituição de longa permanência, indígenas, contou Garcia. Vacina. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, disse que há entregas previstas de mais doses, tanto da Coronavac como da Oxford e AstraZeneca, que são importantes para a continuidade do ritmo acelerado da vacinação do Rio. Sorans acrescentou que a secretaria trabalha com o limite de estoque das vacinas para avançar no calendário de imunização. A intenção é sempre trabalhar com estoques baixos para vacinar as pessoas no menor tempo possível. Esse é o nosso objetivo, é o nosso desafio de logística. É assim que deve ser, não só para o Rio, mas para todo o país, completou, lembrando que todas as unidades de saúde básica e clínica de família do município continuam vacinadas no sábado com a Agência Brasil. A pandemia do coronavírus vai durar 7 anos, diz Bloomberg. Desde o início da vacinação, muitos países enfrentaram acesso desigual às vacinas contra a Covid-19. O desaparecimento total da pandemia exige a vacinação de 75% de toda a população de nosso planeta, o que vai demorar 7 anos, levando em consideração o ritmo atual de vacinação, segundo os cálculos de Bloomberg. De acordo com os dados de Agência Cada Dia no Mundo,
são realizadas mais de 4,5 milhões de inoculações de vacinas contra o coronavírus, visto que cada pessoa necessita de vacinar por 2 vezes, serão necessários aproximadamente 7 anos para imunizar a maioria da população do mundo. Nos Estados Unidos, este processo vai durar 11 meses, tendo em conta que diariamente se faz 1,3 milhões de inoculação. Israel está lidando com a tarefa melhor do que outros países, 53 doses por cada 100 pessoas, sendo que 21% da população já foi vacinada totalmente e os Emirados Árabes Unidos estão em segundo lugar, com 35,8 doses por 100 pessoas. Desde o início de vacinação, muitos países enfrentam um acesso desigual às vacinas contra a Covid-19. Em alguns países, nem a única dose foi injetada, tendo apenas 1/3 de todos os países iniciando a campanha de vacinação. O processo de distribuição da vacina contra o coronavírus representa a mais complexa tarefa logística que já a humanidade enfrentou, segundo a mídia, com a agência Sputnik Brasil. O governo Bolsonaro exonera a diretora do Museu Nacional de Belas Artes no Rio. O museóloga Mônica Chechel dirigia a instituição que tem importante acervo de arte brasileira há 15 anos. O museóloga Mônica Chechel, diretora do Museu Nacional de Belas Artes, NBA, desde 2006, foi exonerada da função nesta quinta-feira, 4. O desligamento foi publicado no Diário Oficial da União. Em portaria, 3 de fevereiro, assinada pelo ministro do Turismo, Gilson Machado. Ex-diretora funcionária de carreira, começou a trabalhar no Museu Carioca na década de 1980 e em 2006 assumiu a presidência após a saída de Paulo Erquinfo. O MNBA está ligado ao IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, autarquia, hoje vinculada ao Ministério do Turismo, que reúne museus federais. MNBA será dirigido de forma interina por Vera Mangas, dirigente da representação regional do IBRAM do Rio de Janeiro. O IBRAM não respondeu aos contatos da reportagem. Segundo a nota do IBRAM enviada a servidores citado pelo jornal Globo, será feita uma seleção pública para o cargo. O acervo do Museu Carioca, aberto em 1937 no prédio que abrigou a Escola de Belas Artes na região central do Rio, tem a maior coleção de arte brasileira do século XIX e tem peças como Monumental, Tela, Batalha de Avaí, de Pedro Américo, obras de Eugênie Boldin, professor de Monet, Folha Expressa.